Ei, bem-vindos de volta ao Little Guys, o programa sobre pequenos computadores que estão dando o melhor de si. Infelizmente, o que eu tenho hoje, bem, é o menor que eu acho que já vi. Mas pelo que eu vi, ele nunca realmente tentou o seu melhor, mesmo no seu melhor. E este não está no seu melhor. Então este é um Dell Wyse 3040. E é um Thin Client, provavelmente um que muitas pessoas assistindo isso já viram antes, provavelmente não ficarão surpresas em ver neste programa. Agora, um Thin Client, se você não estiver familiarizado, é basicamente um computador com poder de processamento muito limitado, cujo único propósito é colocá-lo em uma rede, geralmente para que você possa se conectar a outro computador em outro lugar e fazer seu trabalho real. Então isso suportaria como protocolo de área de trabalho remota ou Citrix, ou uma série de outros tipos de protocolos de acesso remoto. Em alguns casos, você pode até usá-los para se conectar diretamente a máquinas virtuais. Então você está sentado em um computador que não é realmente um computador, mas é um computador. E você está fazendo seu trabalho em um computador muito distante, que também não é realmente um computador, mas é um computador rodando em outro computador. Faz muito sentido. Ele escala. Bem, negócios. Negócios, de qualquer forma. Essas coisas têm seus prós e contras, com certeza. Mas para mim o que é importante é que este, diferente de vários Thin Clients que já vi antes, mas certamente não todos, é na verdade um PC normal. Ele tem um átomo nele. Eu não sei o quão bom é um átomo. Tenho certeza de que essa coisa tem alguns anos. Mas você pode ver pela parte de trás que não há muito nisso. Temos 2 USBs, 2 portas de vídeo, e em seguida, rede e energia. E isso é tudo o que ela escreveu. Claro que na frente temos mais 2 USBs e um conector de fone de ouvido. Mas além disso, a única coisa que ele ostenta é um botão liga-desliga. Então sobre isso, vamos conectar essa coisa na energia. Ele consome 5 volts a 3 amperes. Tem uma fonte de alimentação de 5 volts e 2,5 amperes que funcionará perfeitamente. Vamos ver essa coisa funcionar. Vai. Não vai funcionar. Não funciona. Então sim, essa coisa simplesmente não funciona. Exceto que vai. Ela simplesmente não vai funcionar. Agora assista isso. Essas coisas são, claro, super baratas. Eles são provavelmente os Thin Clients mais baratos que já vi na minha vida. Então o chassi não parafusa junto. Aí está o computador. Esta é a sua bateria QMOS apenas balançando ali dentro. E essa coisa está morta pra caramba. Pode até ser responsável por alguns dos problemas estranhos que tive com essa coisa, mas não sei onde conseguir uma substituição prontamente. Vou me preocupar com isso mais tarde, quando tiver feito algo com ela. Tenho certeza de que são chips de RAM. Quer dizer, o que mais eles seriam? Temos um. Acho que é um slot M2 da variedade menor. E é praticamente a única coisa acontecendo aqui. Então, originalmente havia 2 parafusos segurando esta placa. Os únicos parafusos em tudo. Eu perdi um deles, mas vamos tirar o outro. E essa coisa praticamente sai com um pouco de persuasão. Há uma espécie de blindagem de RF que gosta de prender na placa. Lá vamos nós. E lá está. Este é o Dell Wyse 3040. E essa é a menor máquina Intel Atom que eu já vi pessoalmente. Quer dizer, os Intel NUCs, eu acho, são menores ou do mesmo tamanho, mas são muito mais complicados por dentro. Isso não tem praticamente nada acontecendo. Sabe, eu tirei esse dissipador de calor para ver o que tem por baixo. Mas antes de fazermos isso, eu só quero mostrar uma coisa. Está ligado? Há algo sobre esse gabinete que está impedindo essa coisa de ligar. Se eu colocar, ele vai parar de funcionar. Se eu tirar, ele começa a funcionar todas as vezes. E obviamente o caso mais provável é que haja algo em curto aqui. Mas não sei o que pode ser. Não está danificado ou dobrado ou algo assim. E eu olhei bem atentamente para isso e não consigo ver nada que esteja tocando em lugar nenhum. Não deveria. Temos esse pedaço de metal protegendo aqui. Que paira uns bons, você sabe. 3/4 de polegada acima da placa. Temos a trava Kensington que fica pendurada no slot aqui. Tem bastante espaço. Essa coisa não está tocando em nada importante. E então o resto deles toca o topo dessas portas. E claro, não há nada de errado com isso. Quero dizer, a saber, se fizermos uma ponte sobre elas, ainda assim nada. Nada acontece. Ela não desliga. Não é um curto entre nenhuma dessas coisas que é o problema. E você sabe, estou meio curioso sobre aquele pedaço de metal ali. Mas isso seria muito mais fácil se o metal e o plástico não fossem uma só peça. E o problema é que não me importo com interferência de RF. Então acho que vou tirar essa coisa agora. Claro, ela foi fixada no lugar com essas pequenas bolhas de plástico. Então vou ter que cortar tudo isso. Mas vale a pena pela ciência. Realisticamente, eu provavelmente poderia colocar uma cabeça chata embaixo de um lado dessa coisa e alavancar. E quebrar todas essas coisas. Claro, isso é só um pedacinho do vídeo.
Vou mostrar essa coisa funcionando. Não é muito emocionante, exceto em sua banalidade. Mas eu realmente queria responder a essa pergunta primeiro. Estou incrivelmente curioso. O que aqui está tocando em algo ali? Porque eu simplesmente não consigo ver como isso pode estar acontecendo. Algo ainda está segurando isso. Ainda tem algo ali. Bem, você sabe de uma coisa. Vamos apenas colocar o grandão aqui. Lá vamos nós. Tudo bem, então só para efeito de argumentação. Vamos colocar esse caso de volta aqui. E só certifique-se de que ele não esteja pressionando algo estranho. Espere um minuto. Você está brincando, certo? A parte de plástico é o problema. Como? Isso não faz sentido. Deixe-me tentar de novo. A luz está acesa e eu simplesmente não consigo ver. Ok, então me sinto incrivelmente envergonhado de relatar isso. Mas não há nada de errado com isso. Nunca houve nada de errado com isso. É só que esse pedaço de plástico transparente aqui não é transparente o suficiente. Não sei mais o que dizer a você. Deixe-me desligar as luzes aqui e vou demonstrar. Certo, vou desligar a última luz aqui. Certo, isso é tão escuro. Eu tenho que abrir a abertura da câmera para ver. Você vê isso aí? Essa é a luz de energia. E se eu tirá-la de volta do chassi? Parece isso, como se isso devesse ser brilhante o suficiente para brilhar através daquele plástico. Mas simplesmente não é. Certo. Eu me sinto muito bobo aqui, mas preciso ser claro. Eu tinha conectado um monitor e não consegui tirar uma foto dele. Eu tentei isso várias vezes e nunca funcionou. Mas deixe-me montá-lo de volta e tentaremos novamente. Quer saber? Vou perder o painel frontal aqui que tem o botão. E assim poderemos realmente ver a luz de status na maldita coisa. Não tenho certeza se parafusar isso vai adiantar alguma coisa. Com o metal não mais preso ao plástico. Mas você sabe, o que está feito, não é? Vamos tentar de novo. Então este é o Team Client Dell Wise 3040. Ele tem um processador Atom, e em praticamente todos os outros aspectos, é apenas um PC completamente comum. Para mostrar isso a você, preciso conectá-lo. E claro, ele só tem DisplayPort porque a Dell imaginou que eles iriam vender isso a você junto com um de seus monitores. Então por que você precisaria de VGA ou HDMI? Sinceramente, eu acho que isso é meio sensato. Agora, o problema com DisplayPort é que você nem sempre pode adaptá-lo passivamente para HDMI. E de fato, esse parece ser o caso aqui. Então vou ter que conectar um único monitor com capacidade para DisplayPort que tenho por aí, que também é um computador inteiro, que apresentaremos em um episódio posterior. Mas não precisamos nos preocupar com isso agora. Tudo bem? Vamos conectar esse garotão. E o que ele faz? Obtemos uma luz de energia. Vamos tirar uma foto? Ah, aí vamos nós. Já vi isso antes. Ele desliga. Depois liga novamente por um momento e pisca amarelo 3 vezes. Pausa. E então uma vez. De acordo com o site da Dell, esse código piscante significa que o CMOS foi reiniciado. Bem, ok. Quer dizer, isso não é surpreendente aqui. Minha bateria está muito descarregada. Toda vez que perco energia nessa coisa, ela faz isso. Então é isso que está acontecendo. A razão pela qual pensei que estava descarregado é porque não conseguia ver a luz amarela piscando através daquele plástico extremamente leitoso. A propósito, só para você ter uma ideia, essa coisa deveria ser um tubo de luz. Eles claramente queriam que o LED brilhasse, mas mesmo a lanterna de potência máxima do meu telefone mal consegue iluminá-lo. Não sei o que aconteceu lá. Então, como se vê, se desligarmos isso, e sem desconectar o cabo de energia, simplesmente ligarmos de volta, ele liga imediatamente. Então sim, me sinto bem bobo sobre isso, mas não tão bobo quanto a Dell deve se sentir. Porque a explicação deles para o porquê disso acontecer com o usuário médio é que na verdade há um defeito de design no chassi Wise 3040, onde o botão CMOS pode ser pressionado. Se você comprimir o chassi no lugar certo... Eu sei que não é isso que está acontecendo com o meu. Minha bateria acabou. Mas é extremamente engraçado que eles tenham estragado tudo. Agora, quanto ao porquê da bateria acabar, estou curioso de quando isso foi feito. Ah, você sabe o que realmente diz? Ano de fabricação 2018. Então aí está. Isso tem, o quê, 6 anos? Eu ia perguntar à internet, mas não preciso. Vamos precisar do pior teclado que eu tiver. E a propósito, se você comprar um desses, eu te aviso. Eu tive problemas para fazer o teclado funcionar, conectado nas portas da frente, principalmente durante a energia. As portas da parte de trás parecem ser mais, sei lá, importantes. Eles têm o favorito do rei.
E vamos conectar o melhor mouse que eu tenho. Então, com tudo isso resolvido, é isso que vem no Wise 3040. Isso se chama Tinos. E eu realmente não sei o que é. Se formos para essa coisa de log de eventos, isso realmente não parece um Linux. Isso parece algo sob medida. O que eu realmente não esperaria, certo? Tipo, quero dizer, é estranho o suficiente encontrar qualquer tipo de sistema operacional personalizado hoje em dia. Tudo é Linux. Com exceções muito pequenas para coisas como ocasionalmente encontraremos um VxWorks em algum lugar, mas isso geralmente é em plataformas embarcadas, muito finas. Coisas que ainda têm um processador MIPS, ou algo assim, rodando a um punhado de megahertz. Este é um Atom X5Z 8350 a 1,4 GHz. Vamos descobrir quais são as especificações disso. Então este é o antigo Cherry Trailiad de um produto, e foi lançado em 2016. Enquanto esta CPU atinge o máximo de 2 GB de memória. Ah, isso é difícil. E a propósito, essa é a quantidade de RAM que essa coisa tem. Então acho que é tudo que eles realmente conseguiam colocar nele. Ele roda com DDR3. Tecnicamente ela tem um PCI Express instalado ali, o que sabíamos porque a coisa tinha um slot M2. Ela suporta USB 3. Havia uma porta USB 3. E aqui vamos nós. Ela tem 4 núcleos físicos. Não sei se ela gosta da coisa do hyperthreading. Não sei se eles fazem mais isso. Não sei o que aconteceu quando, mas de qualquer forma, esta é uma CPU Quad-Core X 8664. E para isso não estar rodando Linux seria absolutamente selvagem. Agora eu encontrei alguma sugestão de que isto poderia realmente ser um Linux. Porque quando eu procurei o melhor Linux para o Wise 3040, eu encontrei uma postagem de blog de One Roy Tank, na qual ele passa exatamente pelo que eu estou prestes a passar aqui. Mas quando ele foi instalar o Ubuntu, ele o informou que o ThinOS existente era na verdade uma variante do Ubuntu 16, então sim, talvez este seja apenas um Linux, que eles tenham encoberto completamente. Eu não sei agora. Eu também não sei mais nada sobre isso. Eu não explorei este sistema operacional porque eu não tenho nada para realmente fazer um Thin Client. Eu não tenho um servidor Citrix. Eu não tenho configuração de VMware, nada assim. E eu nem sei onde essas coisas são configuradas. Se entrarmos no menu aqui, não há nenhuma seção de aplicativo na configuração do sistema. Há conexões remotas. Então, vamos ver quais opções temos aqui. Temos Citrix, Xenori, VMware, Horizon, Microsoft. Apenas Microsoft. Tipo, não. Presumivelmente esse. É o protocolo de desktop remoto. Mas Microsoft Dell Workspace. E então? Quais serão os outros? Ah, isso é para algo chamado corretor. Na verdade, eu presumi que isso estava pedindo um protocolo. Eu não sei o que é um broker. Eu acho que há opções para o que ele pode fazer uma vez que se conecta. Mas eu não vejo nada aqui para algo como... Uau, o que são esses tipos de autenticação? Improvada, Secure Matrix, Keradigm. Ah, Keradigm e Healthcast. Eu me pergunto se essas coisas são muito usadas em hospitais. Isso é completamente inútil para mim. Não há possibilidade de que eu consiga usar isso para nada. Isso é uma peça de roupa corporativa. O que você sabe, geralmente é o caso com o software que vem nesses pequenos. Eu acho que frequentemente eles são realmente destinados a um propósito no mundo. E eu não ficaria surpreso se você descobrisse que muitas dessas coisas têm software com o qual você não pode fazer nada sozinho assim. Mas isso não significa que não podemos colocar outra coisa aqui. Quer dizer, isso poderia significar que eles poderiam ter sido bloqueados de alguma forma, mas não foram. Eles simplesmente não têm utilidade para os tinos. Vamos encerrar isso e ir para trás da cortina. Então, se apertarmos F12 na inicialização, isso nos coloca no menu do seletor de inicialização, que se parece com qualquer outro Dell que você já viu. E se pularmos para a configuração do BIOS, isso se parece com todos os BIOS Dell que você viu desde 2004. Algo assim. Agora, um fato interessante sobre eles é que todos eles vêm com uma senha de BIOS definida, mas é a mesma em tudo. É chamado... Oh meu Deus, oh agora, o que é? Fireport. Essa é a senha padrão nessas coisas. E aí está, estou dentro. Então, sim, de fato, ele tem 2 GB de RAM DRAM. Aqui está nosso processador. Ele tem gráficos Intel HD, e você sabe, áudio HD de tecnologia real. E é isso. Sem Wi-Fi, sem Bluetooth. Provavelmente é isso que você poderia colocar naquele slot ali. E isso é praticamente tudo que podemos obter daqui. Caso contrário, é apenas um BIOS Dell completamente comum. Mas o ponto é que agora você pode entrar aqui e inicializar a partir de outra mídia. Então deixe-me obter outra mídia. Este você pode conectar na frente. Então estou carregando o Linux Mint. E isso é porque eu tentei o Ubuntu 22 e funcionou. Exceto por algum motivo, o canal vermelho estava faltando nos gráficos. Tipo assim,
É isso, como se estivesse lá. A área de trabalho estava rodando, o software funcionava, mas não havia canal vermelho. Apenas azul e verde. E periodicamente a tela ressincronizava de repente, e eu tinha o canal vermelho novamente. E então 3 ou 4 segundos depois, ele desaparecia. E aí está. É o Linux Mint. Então a razão pela qual me incomodei em carregar isso, além de demonstrar que este é apenas um computador e você pode fazer o que quiser com ele, é que eu quero montar o sistema operacional existente do disco rígido e ver o que é. Onde está essa unidade? Ah, sabe de uma coisa? Acho que li que isso era, na verdade, uma unidade MS. Acho que eles aparecem. Aí vamos nós. Como MCBLK, se bem me lembro. E aí está. Esta é uma unidade MC de 8 GB. Então essa não é uma ótima mídia de armazenamento. E não acho que seja possível melhorar. Acho que é uma porcaria universal pelo que me disseram. Então eu estava pensando em colocar o Windows aqui, mas isso pode não fazer sentido. Provavelmente vai rodar de forma absolutamente horrível. Mas pelo que vale, há alguns sistemas de arquivos Linux, então vamos montá-los. Não gosta disso. Ah, essa é uma partição swap. O que há de errado comigo? Na verdade, espere um pouco. São 2 partições swap e um sistema de arquivos Linux normal. E então o FI no final. Claro, sim, por que não? Ah, ele também não gosta disso. Ok, então, resumindo, não tenho ideia de qual sistema de arquivos é esse. Não sou habilidoso o suficiente para investigar e descobrir. É interessante que eles tenham escolhido as opções Linux, se não é realmente Linux. Então eu vou em frente e assumo que é. No entanto, enquanto tentava obter uma resposta para isso, eu tropecei em algo bem surpreendente. Acontece que há todo um gênero de pessoas atualizando o armazenamento nessas coisas. Eu li esta postagem de blog aqui, pelo sagaz Suricata, onde eles realmente desmontam a coisa. Retiram os chips BGA. MC. Acho que era isso aí. E eles realmente colocam um novo chip para dar a ele 128 GB de MC. O que, cara, isso quase nem parece valer a pena. E eu certamente não vou fazer isso. Mas a pergunta que ficou na minha cabeça é: eu poderia colocar o Windows aqui em uma emergência? Bem, vamos descobrir. Não. Sim, aqui está alguém com um blog que tentou configurar uma instalação mínima do Windows 10 e ainda acabou com 9 GB e meio. Então isso seria impossível. Aqui. E então, de acordo com as pessoas no Red, o Windows 7 também acaba tendo cerca de 10 GB e meio. E isso é antes de você instalar qualquer Service Pack ou algo assim. Então sim, é absolutamente impossível executar o Windows nisso de qualquer sabor. Então acho que podemos muito bem instalar o Linux nele. Quer dizer, é completamente inútil para mim como um Team Client, então por que não? Sabe, não tenho ideia de qual versão do Linux Mint é essa, mas vai ficar tudo bem. Uau, essa coisa é incrivelmente lenta. Ele está rodando em um pendrive USB 3, conectado a uma porta USB 3. Então estou meio chocado com o tempo que está demorando. Só para... O instalador travou. E travou por um motivo estranho. Foi um erro de análise de string. Sabe, eu me pergunto se essa coisa estava tentando ler o sistema de arquivos existente e simplesmente explodiu, porque não é realmente um FS Linux. Vamos limpar a unidade e tentar novamente. Olha isso. O modelo da unidade MC realmente contém um caractere Unicode alto. Olhe para isso, tem um ponto de interrogação ali. Isso é uma coisa? Então, aparentemente, é um SK Hynix ou SK Hynix, ou como quer que seja pronunciado. E olhe para isso. É outra pessoa com o mesmo problema. Oh, meu Deus. Oi. Desculpe por comentar sobre isso depois de tanto tempo. Peguei um Wise 3040 no eBay que eu queria usar como um Pi-Hole e ele falhou. Sim, isso é. Uau, isso resolveria. Ok, na verdade, tem um remendo de mão que podemos aplicar aqui. Os RL64, Python, Python 36. Nós apenas editamos esse arquivo aqui. Claro, por que não? Eu farei isso. Aí vai. Bem, estamos chegando mais longe. E então ele explode aqui. Tudo bem, eu fiz manualmente um sistema de arquivos. Vamos ver se podemos simplesmente prosseguir aqui. Parece que foi apenas o gerenciador de partições que morreu. Então se eu apenas prosseguir, devemos ficar bem. Sim, eu não acho que isso esteja realmente fazendo nada. Eu acho que ele apenas travou. Então provavelmente terei que mudar para um Linux diferente, ou algo assim para fazer isso funcionar. Mas por enquanto esperamos que isso falhe,
Estou curioso para saber se posso tirar esse interruptor e remover o plástico excessivamente opaco. Eu esperaria que isso fosse como um botão moldado por injeção de injeção dupla, onde a parte transparente e a parte opaca estão essencialmente presas uma à outra inextricavelmente. Mas vale a pena verificar. Parece muito bom aí. Oh, sim, Isso não vai a lugar nenhum. Acho que eu poderia simplesmente fazer um furo no centro. Bem, dei uma mordida grande demais e destruí. Então acho que vou ter que continuar pressionando o botão com meus dedos nus. Então nada disso deu muito certo. Bem, acho que esse é o fim da história para esse carinha. Obviamente, vou continuar tentando encontrar uma versão do Linux que funcione aqui. Ou pelo menos vou descobrir como hackear um instalador para que funcione. O fato de você não poder remover o chip NC e substituí-lo por um maior, ou que não tenha um nome estranho e bagunçado, meio que diminui a utilidade dessa coisa. Tenho que admitir. Eu ia dizer desde o início que o fato de essa coisa ser apenas um computador significa que é um dos meus carinhas favoritos até agora. Tipo, ele é realmente muito, muito pequeno. E há muitas aplicações para as quais acho que algo tão simples seria bom. Mas ser limitado a apenas 8 GB é bem duro. E, quero dizer, sim, você provavelmente poderia conectar uma unidade USB aqui, apenas instalar nela e inicializar a partir dela indefinidamente. Mas nesse ponto, tipo, eu meio que sinto que você pode muito bem ter um Raspberry Pi, ou algo assim. Certo? É tão estável. E eu acho que agora que penso nisso, uma das opções disponíveis pode ser obter algo que vá no slot M2 aqui. Esse é outro dispositivo de armazenamento. Quer dizer, não vai usar uma unidade NVMe, mas tenho certeza de que há algum tipo de adaptador barato por aí, que permitirá que você coloque um cartão SD, ou algo assim aqui. Eu não tenho nada parecido. Então, sim, para mim essa coisa não é muito útil. Sem janelas. Você pode rodar Linux, mas vai ficar com muito pouco espaço e vai ser super lento, eu acho. Para você sabe o que a outra pessoa estava sugerindo, tipo um buraco de torta, esse tipo de coisa. Pode ser viável, mas não sei, eu só não gosto muito deste. Mas é isso para este episódio de Little Guys. E foi meio chato. Esse Little Guy realmente me decepcionou. Eu pensei que seria muito mais um soldado do que foi. Ou talvez eu decepcionei. Realmente não há como saber. De qualquer forma, espero não ter decepcionado você. E se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no meu canal. Dessa forma eu sei que você gosta desse tipo de coisa, e eu farei mais disso. Mas se você realmente quer me ajudar, então considere me apoiar no Patreon como essas pessoas aqui estão fazendo. Porque elas tornam possível para mim sair e pegar mais carinhas. Que eu provavelmente irei destruir. E mutilar. Fundamentalmente, sem entender como eles são muito inteligentes. Então, se você quer me ver continuar sendo um palhaço, então talvez me apoie lá. Ele também paga minha gasolina, mantimentos, aluguel e todo esse tipo de coisa. Então sim, eu sou incrivelmente grato a todos que estão me apoiando no Patreon. Eu não conseguiria fazer isso sem eles. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir você. Nossa,